As cidades com maior número de eleitores de Jair Bolsonaro têm mais infectados e mais mortos pela Covid-19. Para chegar a essa conclusão, pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro cruzaram dados da pandemia no Brasil com os resultados da votação do primeiro turno das eleições presidenciais de 2018. Foram analisados 5.570 municípios. Para cada 10% de votos a mais em Bolsonaro, foi verificado o aumento de 11% no número de casos e 12% no número de óbitos. O estudo ainda relaciona esses números da Covid à postura do presidente, que ignora todos os protocolos de prevenção e combate da doença. A Johnson & Johnson suspendeu testes da vacina contra a Covid-19. De acordo com o laboratório, um dos voluntários ficou doente. Não foi revelado nenhum detalhe dessa doença. A Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária aqui do Brasil, informou que o caso ocorreu no exterior, mas que os testes também estão suspensos aqui no nosso país. O estudo só vai ser retomado depois que o Conselho de Monitoramento de Segurança de Dados avalie o caso. A soltura do traficante André do Rep vai ser analisada pelo plenário do Supremo Tribunal Federal. A decisão é do presidente do STF, Luiz Fux, que no sábado derrubou um habeas corpus de Marco Aurélio Melo, também ministro do STF, que permitiu a soltura do traficante. Melo se baseou num artigo do pacote anticrime votado pelo Congresso, sancionado por Jair Bolsonaro. Essa nova lei determina que as prisões cautelares sejam renovadas a cada 90 dias, o que não ocorreu no caso de André do Rep, que está preso desde setembro do ano passado. Depois que ele saiu do presídio de Tremembé, André foi visto embarcando, inclusive, num jatinho particular em Maringá, no Paraná. A Polícia Federal pediu a inclusão do traficante na lista de procurados da Interpol. A sessão que vai discutir essa decisão de Marco Aurélio Melo no plenário do STF está marcada para amanhã. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara, o deputado Capitão Augusto, do PL, apresentou hoje um projeto para retirar da lei o artigo que permitiu essa soltura do André do Rep. Capitão Augusto, no entanto, veja só, foi relator da comissão que avaliou e aprovou essa lei. Ontem ele afirmou numa entrevista que vai pedir o impeachment do ministro Marco Aurélio Melo. Uma última notícia: procuradores da Lava Jato atuaram nos bastidores para interferir na escolha do juiz que substituiu Sérgio Moro. Em 2019, quando o Moro saiu da operação para assumir o Ministério da Justiça, Deltan Dallagnol, que na época coordenava a Força Tarefa de Curitiba, mobilizou os colegas para fazer um lobby no judiciário e assim garantir um juiz alinhado com a Lava Jato. Num dos áudios, que foi obtido com exclusividade pelo site The Intercept Brasil, Dallagnol explica a troca de cadeira necessária para que um juiz lavajatista ficasse com a vaga de Moro. Vamos ouvir um trecho desse áudio, dá uma olhada. Falei com a Gisele falou que falou com a corregedoria do tribunal, com a Eliana, e a Eliana conversou com o Júlio, e o Júlio teria assumido um compromisso de desistir, provido que ele vá para Curitiba. Então qual que é a ideia? A ideia é que ele, até o dia 24, desista, ou que exista um arranjo de modo que outra pessoa, o segundo lugar, o Friedman, que hoje é o segundo lugar, depois do Júlio, vá para a vara, e aí o Júlio iria para o lugar do Friedman. A razão do Júlio querer ir para Curitiba é mesmo o fato de ele ter uma namorada ali. A corregedoria falou que ele não tem perfil para ir para lá, por ele ter um temperamento meio assim diferente, e ele teria aceito com a condição de que ele venha para Curitiba em um lugar de outra pessoa. Então hoje o que a gente precisaria fazer seria convencer o Nivaldo ou o Danilo a ir para a vara, para a 13ª vara. E aí isso ajudaria inclusive nas emoções, porque se o Danilo vai para lá, a Bianca Reinhardt quer ir para uma vara criminal e ela está numa previdenciária. Aí a Bianca é para criminal, o Danilo vai para a 13ª, a Bianca vai no lugar dele para criminal e o Júlio iria para a previdenciária e todo mundo ficaria feliz. Vamos ver, torcer para isso acontecer, se não tiver nenhuma surpresa até lá. Agora o ponto então seria focar agora no Nivaldo e no Danilo.
Num outro áudio, Dallagnol fala aos procuradores do risco de um nome contrário a Sérgio Moro assumir a vaga do então juiz. Vamos ouvir. Então, olhem o que aconteceu nesse negócio da seleção dos juízes. Em tese, aquele Júlio tinha conversado com a corregedoria e ele, que era a 19ª posição, e que era um cara horrível, segundo os 3 colegas que a gente falou, que viria para destruir a Lava Jato. Em tese, a corregedoria ligou para ele, conversou com ele, e ele disse que o interesse dele era vir para Curitiba, e não especificamente para a vara do Sérgio, para a 13ª vara. Aí, ontem, os juízes estavam preocupados e conseguiram convencer o número 1 da lista, que é ótimo para nós, assim, simbolicamente, aceitar o desafio de ir para a 13ª. E logo depois que isso aconteceu, esse Júlio ele desmarcou a intenção dele de vir para todas as outras varas de Curitiba. E deixou a intenção dele de vir só para a vara do Moro, só para a 13ª. Uma coisa completamente esquisita. A leitura lá do juiz é que ele estava dando caô na corregedoria, que a intenção dele sempre foi vir só para essa vara. E agora, digamos, se o juiz, que é o primeiro lugar, o Bonar, desistir e vai para a vara, para a 13ª vara, vai ser ele. E é interessante que ele não marcou a vara do Bonar. Ele não marcou para ir para a vara do Bonar. Ou seja, eu não estava interessado em vir para qualquer vara aqui, senão eu tinha marcado a vara do Bonar. E estava indo feliz e faceiro para uma vara bem mais tranquila. O que mostra que ele estava agindo talvez até ardilosamente para todo mundo achar que ele não ia ficar na vara do Moro, todo mundo ia ficar tranquilo, ninguém ia insistir para alguém com uma posição melhor ir, e ele ia para lá e ia garantir. Ele estava aparentemente jogando xadrez para garantir essa posição. Vamos conversar um pouquinho sobre essas notícias com o Silvio Catiabava, que é sociólogo e diretor do jornal Le Monde Diplomatique Brasil. Oi, Silvio, tudo bem com você? Tudo bem, Thalita, e você? Tudo certo também, Silvio. Silvio, eu queria recuperar essa discussão sobre o habeas corpus do André do Rep para a gente falar um pouquinho sobre esse dispositivo, sobre essa lei, esse artigo, esse texto que permitiu, então, a soltura dele porque não foi respeitado. O entendimento é que esse texto, que pede, inclusive, a renovação da prisão cautelar, serviria para impedir que pessoas mais pobres, presas injustamente, passassem longos períodos ali encarceradas, sem julgamento. Mas o que a gente vê é isso sendo usado por pessoas que são poderosas, que têm, enfim, que têm dinheiro. Não são essas pessoas mais pobres que poderiam ser beneficiadas por isso que acabam sendo beneficiadas, né, Silvio? Pois é, Thalita, essa questão, assim, olha, ela abre uma janela para a gente discutir um pouco a questão carcerária também, né? Na verdade, o ministro Mello, Marco Aurélio Mello, ele cumpriu a lei. Uma lei que foi sancionada em dezembro de 2019, que prevê que a revisão da prisão preventiva a cada 90 dias é necessária. Como não houve essa revisão, né, do caso do traficante, o Marco Aurélio Mello adotou o critério de soltá-lo. Mas isso é só formal. Nós precisamos ver, de fato, que o sistema prisional brasileiro ele tem outra lógica. Então, a leitura do que aconteceu pode ser diferente, né? Eu levantei uns dados. Olha, hoje nós temos 757 mil presos no Brasil, nas cadeias, né? E 38% deles, ou seja, 280 mil, são presos provisórios, que não têm condenação, que aguardam julgamento. Muitos deles, 60% deles, foram presos em flagrante, sem investigação prévia. O que é uma prisão em flagrante? É uma prisão que quem testemunha, vamos dizer assim, a motivação da prisão são os próprios policiais que prendem, né? E a gente já viu em algumas reportagens recentes o flagrante de ter policiais com um pouquinho de cocaína, um pouquinho de maconha, um pouquinho de não sei o quê no bolso, dizendo que era o kit do trabalho. Quer dizer, sugere que em casos em que eles decidam, não é,
eles colocam na mão da pessoa que está sendo acusada um papelote ou qualquer coisa assim, e dizem que ele era traficante, então vai preso, né? E essas prisões, elas depois de flagrante, depois de um tempo, elas são convertidas em prisões preventivas, que é onde estão 280 mil pessoas hoje, sem acusação, sem condenação, aguardando o julgamento, né? É curioso porque a Justiça e o Ministério Público estão aceitando essa situação, não é qualquer coisa. Imagina, 280 mil pessoas presas sem acusação, né, por um depoimento dos policiais que o prenderam, né? Isso é uma herança do período da ditadura, num certo sentido, essa autonomia policial para isso, né? Mas ela ignora que existem direitos dos cidadãos. Ninguém pode ir para a cadeia sem uma acusação comprovada, né? Além do que, quer dizer, a situação prisional brasileira é muito curiosa, para não dizer trágica, né? Primeiro, você tem 1,5 negro para cada branco preso, né? Isso é uma estatística, portanto, vamos tratar o 1,5 negro dessa forma, né? Quer dizer, então, há muito foco nos jovens negros e pobres, o que vai dando a marca racista, né, da nossa polícia e das formas de punição, né? O que também a gente vê é que há um descrédito, não é um descrédito, é um desrespeito àqueles que foram presos, né? 250 mil presos estão doentes, segundo um depoimento de dezembro de 2019, uma pesquisa. Eles têm tuberculose, eles têm sífilis, eles têm HIV, eles têm outras doenças, e estão lá presos, não estão sendo cuidados, né? E isto leva a gente a abrir uma discussão bastante mais ampla sobre o que significado tem essa política prisional, né, que acaba colocando 280 mil pessoas na cadeia sem culpa, né? O que acontece? Acontece que essa lei sancionada pelo Bolsonaro em dezembro de 2019, ela abre a porta para se questionar isso, né? Então, a contestação da lei, que a gente acabou de ouvir aí no noticiário, que vai ser feita e tudo mais, é um pouco também para dizer assim, olha, esses 280 mil têm que ficar na cadeia, mesmo que não tenham culpa, né? Você já viu nos noticiários de hoje que há outros traficantes pedindo o mesmo tratamento que foi dado ao André do Rap, né? E isto com base numa formalidade. Por trás dessa questão é mais complicado ainda, né? No caso, por exemplo, do governo do Rio de Janeiro, a gente tem depoimentos e análises, como a do Luiz Eduardo Soares, um reconhecido sociólogo entendido nessa área, que diz assim, olha, a política está infiltrada pelo narcotráfico, né? A polícia está infiltrada pelo narcotráfico, a justiça está infiltrada pelo narcotráfico, pelas milícias também. No caso, por exemplo, das eleições, a gente sabe que nos territórios das milícias, ou você vota nos candidatos dela, ou você fica complicado, né? E aí você tem eleitos que estão vinculados a isso. É a isso que se chama crime organizado. Não é porque está horizontalmente organizado, é porque ele está organizado no plano da política, no plano da justiça, no plano da segurança pública, e isso dá cobertura para a ação dos criminosos, né? Você tem que pensar também que há uma discussão de que bandido bom é bandido morto, o lugar do bandido é na cadeia. Essa formulação que vem da ultradireita, dos setores conservadores, que vai se difundindo por programas de televisão, como, por exemplo, do Datena e de outros, que estão sempre apresentando a polícia perseguindo os bandidos e criminalizando os pobres, não é? Quer dizer, criminalizando os negros particularmente, né? Isso aí é uma política de contenção, de repressão, né? Que, aliás, o Exército Brasileiro desenvolveu o seu know-how no Haiti, né? Quer dizer, quando a missão de paz da ONU, liderada pelo Brasil,
teve que fazer o controle de Cité Soleil, que é uma das favelas maiores da capital do Haiti, coisas desse gênero, né? Então, é preciso prestar atenção também no sentido de como é tratada a lei do ponto de vista formal. Está correto. Se a lei é essa, tem que ser cumprida. Mas ela não é cumprida para todo mundo. Ela é só cumprida para alguns. Os 280 mil continuam na cadeia, né? Então, é preciso ter uma certa percepção de que o jogo é mais complexo. Não se trata simplesmente de ter soltado ou não um dos principais traficantes. É o que levou a essa soltura. Será que nós temos também, nesse âmbito, o crime organizado atuando? Não é? Será que nós temos também, vamos dizer assim, na própria justiça, um envolvimento, aliás, quer dizer, que extrapola a sua competência? O que a gente também vê no depoimento do Dallagnol, né? Quer dizer, ele não está cumprindo o papel que lhe cabe na justiça, né? Ele está articulando politicamente para favorecer um grupo, né, a Lava Jato, né, que até essas alturas, hoje em dia, nessas alturas, a gente já viu que não é um grupo de luta anticorrupção e ponto. É um grupo que acusa a esquerda, que acusa o PT, que acusa, enfim, quer dizer, os inimigos do governo, né, acusava, né, para penalizá-los. Agora tem uma briga entre o Moro e o Bolsonaro, entenda-se, o pessoal da Lava Jato e o governo, não é? O governo diz assim, o Jair Bolsonaro declarou há dias atrás, acabou a corrupção no Brasil, não precisa mais da Lava Jato. É chocante esse depoimento, né? Mas ele falou, né? E a Lava Jato diz assim, não, nós precisamos continuar nossa cruzada, porque não há maneira diferente de combater a corrupção. Só que a corrupção é só a fachada. O que eles querem é um alinhamento político, né, de um grupo de ultradireita, conservador, uma moral super conservadora, né, que muitos suspeitam que também tenha um apoio dos Estados Unidos por trás, né, para questionar e fragilizar as nossas instituições democráticas, o cumprimento da lei e tudo mais, né? Então, essa briga é mais complexa, né? O Silvio sempre costurando todas as nossas notícias. E quero a sua opinião sobre mais uma, que daí tem uma relação direta com o Le Monde Diplomatique de hoje, que vai ao ar aqui na TVT às 9h45 da noite. O tema do programa é populismo, mídias sociais e os discursos sobre a Covid-19. Daí a gente trouxe hoje a notícia sobre esse estudo que relacionou cidades com mais eleitores de Jair Bolsonaro tiveram mais mortes e mais casos da Covid-19, muito por conta da postura do presidente, né? É verdade. E, de fato, você tem aí uma relação possível, né? As cidades que mais apoio deram ao discurso do Bolsonaro, ou seja, a qualificar a Covid como uma gripezinha, é esse discurso, não é? E depois que ele contrai a Covid e se recupera, ele diz assim, olha, não é grave, tá vendo? Eu sarei, então não se preocupem. Isso desarma a proteção das políticas de saúde nessa região. As pessoas que aderem ao Bolsonaro vão dizer assim, ele tem razão, não vamos dar bola para a Covid, né? E a contaminação aumenta e as mortes também. Ele tem essa responsabilidade sobre essas mortes, né? E já existe, inclusive, um processo de entidades da sociedade civil no Tribunal de Haia acusando o presidente Jair Bolsonaro de genocídio, né? Isso é muito grave. E nós estamos tratando justamente nesse programa de hoje à noite a discussão do populismo, das mídias sociais e da Covid, né? Onde a gente vai discutir muito o que é o populismo, como as mídias sociais, as redes sociais traduzem esse discurso sobre a Covid e que resultados isso tem, né? De fato, é bastante impressionante o poder que as redes sociais têm de construir realidades que não batem com a realidade mesmo, né? Que são
fantasias que são transformadas em realidade, viram discursos moralistas, você descola da realidade concreta e fica discutindo se tem razão ou não o fulano que acha que a cloroquina, por exemplo, pode salvar a pátria, entende? Né? Então, essa discussão nós vamos fazer hoje à noite, às 21h45, aqui na TVT, né? E vocês estão todos convidados a assistir. É isso, 9h45 da noite, Le Monde Diplomatique Brasil, aqui na TVT. Silvio, muito obrigada mais uma vez, um beijo para você e até semana que vem. Prazer, um beijo para você também, até semana. Tchau.